Bom, e agora sim vamos estudar a Bíblia. E eu quero começar conversando com você um pouquinho sobre algo que de vez em quando pulsa no meu coração. E talvez já tenha pulsado no seu também. O que eu quero conversar é o seguinte. Se tem tantas igrejas, e tem várias que são cristãs, que diferença faz você ser ou não adventista? Já se perguntou? Vou mudar a frase para ficar mais claro. Por que será que o pastor Vini, o pastor da sua comunidade, quem sabe seus pais, seus amigos, pessoas da igreja, insistem que é importante ser adventista? E para ser ainda mais pessoal, se você é adventista, por que você é adventista? Bom, eu quero deixar claro o seguinte, nós não torcemos para um time de futebol, assim, a igreja não é um time de futebol, nós não somos torcedores de igreja, nada disso. E também não somos poliana, do tipo, eu nasci assim, aliás, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, nasci adventista, vou morrer adventista, porque eu nasci adventista? Não, tem que ter algo a mais. Por que será que a gente é adventista? E por que você, que de repente ainda não costuma frequentar uma igreja adventista, eu vou lhe fazer um convite daqui a alguns minutos para começar a frequentar, para ser também um adventista. E você pode perguntar, mas por que você vai me fazer esse desafio, esse convite? Primeiro, eu quero deixar bem claro que nós não somos adventistas para nos salvarmos. É isso mesmo. Não precisa ser adventista para se salvar. Até porque o livro do Apocalipse diz que os salvos são uma multidão que ninguém pode contar. E, por mais que dê trabalho, são quase 20 milhões de adventistas no mundo, mas dá para contar. Ou seja, os salvos vão além dos adventistas. E, vamos falar a verdade? É possível que muitos adventistas acabem ficando de fora dos salvos. Ah, é isso mesmo. Logo, então você não é adventista para ser salvo. Então por que você é adventista? Tem gente que pensa que os adventistas existem para dar o exemplo. Você acredita que eu já vi gente falando isso? Que a igreja adventista surgiu para a gente mostrar como é que tem que ser. E aí a gente guarda os mandamentos, a gente cuida da saúde, para dar o exemplo, para mostrar como é que é uma vida legal. Olha, se você pensa ou age assim, pelo amor de Deus, pede perdão e muda de atitude. Porque tem muitos evangelhos que veem a gente assim, como se a gente realmente quisesse estar por cima da carne seca. E eles acabam se afastando, porque ninguém gosta de proximidade e relacionamento com pessoas que acham que estão acima do bem e do mal, não é verdade? Nós não estamos aqui para dar o exemplo, até porque é o seguinte, ninguém é salvo pelo exemplo. Ninguém é salvo por imitar alguém que faz alguma coisa certa. Nós somos salvos unicamente pela graça. Só pela graça. Lembra de João 3,16? Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos salvos pelo Filho. E isso, vamos falar a verdade? Todas as igrejas cristãs sabem disso aí. Pelo menos todas as igrejas evangélicas, protestantes, defendem que nós somos salvos pela graça. E aí eu te pergunto, para que mais uma então, na igreja adventista? É sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Mas para a gente começar a nossa conversa, eu quero estabelecer logo na largada um princípio, tá bom? Que vai nortear toda a nossa conversa nessa noite. É um princípio que se manifesta sempre, todas as vezes que Deus chama alguém para um propósito, ou chama um grupo de pessoas, um povo, para cumprir um plano, sempre que Deus chama alguém, esse princípio se manifesta. E o momento, a situação onde esse princípio fica mais claro, mais evidenciado na Bíblia, está logo no primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Mas eu quero que você preste bem atenção. Lembra que ontem o desafio foi para você escolher entre o rei ou as batatas? Hoje o desafio comigo é o seguinte, ó. Hoje é o dia de aumentar o volume. Se liga aí. Lá no final eu vou te desafiar a aumentar o volume. E não é do seu fone. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz o seguinte. Vamos ler juntos? Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus aqui está chamando Abraão. Nesse momento ele ainda não era pai, ainda não tinha filhos, então o nome dele era Abrão, pai exaltado.
Mais tarde, Deus vai mudar o nome para Abraão, pai de uma multidão. Mas quando Deus chama Abraão, ele tem claro aqui um princípio. Ele diz assim, olha, eu vou te usar, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu tenho um plano contigo, olha, você sai daqui, vai para o lugar que eu vou mostrar. Mas tem um princípio que eu vou te explicar agora, que é o seguinte. Através de você, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem uma versão tradicional de Bíblia que fala assim, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E está aqui o princípio, você percebeu? O princípio é o seguinte, sempre, todas as vezes que Deus chama alguém ou algum povo para um propósito, através dessa pessoa ou desse povo, ele vai abençoar todas as pessoas da terra. É isso mesmo. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quero que você perceba o seguinte, quando Deus chama alguém, não é necessariamente para que essa pessoa seja abençoada. É para ela ser uma bênção. Quando Deus chama um povo, não é apenas para abençoar o povo, é para que o povo seja a bênção. Você está entendendo? Deus chama um, para que por meio de um, todos sejam abençoados. Guardou esse princípio aí? Não esqueça que ele vai estar presente em toda a nossa conversa, hein? Bom, agora que você está memorizando aí como é que funciona a eleição de Deus, eu quero convidar você a ler um trecho da Bíblia extraordinário, que está no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Uma das primeiras visões que João teve na ilha de Patmos, e ele registrou no último livro da Bíblia, é uma visão que nós chamamos da visão das 7 igrejas. E nessa visão, Deus mostrou para João a realidade de 7 igrejas da Ásia, que nas suas visões ele pôde ver qual era a situação real naquele momento, naquele período da história daquelas igrejas, que eram igrejas literais, mas nessas igrejas, elas também, na sua situação, elas descreviam a situação de períodos da igreja ao longo da história. Eram 7 igrejas que eram literais, mas também representavam 7 períodos da igreja ao longo da história, da igreja cristã. Nessa época não tinha placa, não tinha denominação. Nós estamos falando da igreja cristã como um todo, todos os seguidores de Jesus. A história foi dividida em 7 períodos. Bom, a última igreja, a 7ª, era a igreja de Laodiceia. Nós vimos ontem que desde 1844, o mesmo João que escreveu Apocalipse 3, escreveu lá em Apocalipse 10, que não tem mais demora, lembra? Agora não tem mais que esperar nada. Chegou o fim. Lá da profecia de Daniel 8,14, 2.300 de manhã, nós vimos isso ontem. Bom, então, a partir de 1844, nós estamos na reta final. Não tem mais o que esperar, não tem mais o que demorar. Logo, nós estamos no período da última igreja. A última igreja que está nas portas da volta de Jesus. Aí você pensa assim, pastor do céu, mas como nas portas? Se está desde 1844, tem quase 200 anos. Amigão, mas pensa em quanto tempo nós temos de vida, de história da igreja. É muito. Esses 200 anos é muito para seres pequenos e limitados como a gente. Mas, no escopo da história, é bem concebível que esse período seja o último período da história da igreja. E para descrever esse período, o anjo mostrou para João o seguinte, olha só. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Querido, olha para mim. Que situação incrível é essa? Os cristãos, os seguidores de Jesus, aguardam pela volta de Jesus há mais ou menos 2000 anos. Porque quando Jesus estava subindo, o anjo encontrou os discípulos tristes e o anjo falou assim, olha, não se preocupem. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará. Desde aquele momento, eles estão esperando pela volta de Jesus. A igreja cristã é caracterizada pela espera, pelo aguardo do retorno de Jesus, a volta do nosso rei. E agora, olha a coisa curiosa, 2000 anos esperando. E agora que chega na reta final, na hora do vamos ver, é agora, é o último período, é a última igreja, o tempo do fim. Parece que o negócio desandou. Porque as outras 6 igrejas, elas não eram perfeitas.
Muitas têm elogios, outras têm elogios e repreensões, mas se percebe que a situação da última igreja é uma desgraça. Está ruim. Essa que devia estar vibrando, que era a última hora, está degringolando. Imagina aí você, sei lá, namorou, não muito tempo também para não enrolar sua namorada, né? Mas vamos lá, namorou 4, 5, 6 anos, marcou o noivado, está noivo, agora, quem sabe faltando uma semana para o casamento. Agora era a hora de estar empolgado, vamos lá, vamos para cima. E aí, sei lá, nessa última semana, nem o WhatsApp vocês mandam um para o outro. Não parece estranho? Mas é isso que está acontecendo aqui. Na reta final, a igreja cristã, volto a dizer, independente de placa, a igreja cristã como um todo, aqueles que aguardam a volta de Jesus, meio que está desandando. E está desandando por algumas questões bem claras. Primeiro, porque a igreja ficou morna. Não é que ela não quer saber de Jesus. Ela só não quer compromisso. Você está reparando? É morno. Ela não é nem tão quente a ponto de fazer a diferença na sociedade e dar um testemunho forte do reino de Deus. E nem tão fria a ponto dela perceber que as coisas não estão bem. Ela é morna. E morna, ela não faz diferença nenhuma. Nem para a sociedade e nem para ela mesma. É por isso que Deus fala claramente, olha, quem dera fosse frio ou quente, porque aí dava para salvar alguma coisa, mas porque assim, olha, estou prestes a vomitar, não está dando mais. A sua situação é deplorável. Você acha que está bom, está um morninho gostoso, e você acha que é para isso que eu te criei, mas não foi para isso, eu queria você pegando fogo. Não para esse conforto que você acha que você tem, você acha que você é rico, que não falta nada, mas sua situação é uma tragédia. E olha o que Deus fala, que essa igreja, esse período que nós vivemos, está falando de mim e de você, não coloca a culpa nos outros não, é com a gente. A nossa geração, ela é miserável, ela é digna de compaixão, por quê? Porque ela é pobre, cega e nua. E mesmo assim acha que tem tudo. Graças a Deus que nós temos um Salvador, que não ia se contentar, que não ia permitir que as coisas continuassem assim. E o texto continua. No próximo verso, verso 18, Deus dá a solução para o problema. E a solução é a seguinte: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. Vergonhosa nudez, melhor. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, o que Deus está falando? Você precisa de 3 coisas para resolver: ouro, uma roupa branca e um colírio. É isso que vai transformar a igreja. Presta atenção, você quer ver a igreja pronta para a volta de Jesus? Precisa de ouro refinado no fogo, uma roupa branca e um colírio. Às vezes, nós nos iludimos pensando que a igreja precisa de outros pregadores, ou precisa de uma outra música, ou de um outro banco, ou de um outro prédio. Querido, para a igreja estar pronta, 3 coisas: ouro refinado no fogo, roupa branca e um colírio. O que é isso, pastor? Bom, vamos explicar. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13, as escrituras deixam claro que o ouro refinado pelo fogo é um símbolo de uma fé que passa por provações. Por quê? A nossa fé é o que nós temos de mais valioso na vida cristã. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia fala assim, ó, que o justo viverá pela fé. Justo não vive pelo dinheiro, não vive pelo conforto, não vive pelo tamanho, o justo vive pela fé. É o que nós temos é o nosso bem mais valioso, vale a nossa vida. E o que é um ouro refinado? A Bíblia fala que esse refino, esse aprimoramento, é feito pelas provações. Ou seja, a Bíblia está falando que um ouro refinado é uma fé que aguenta as provações. Porque tem gente que pensa que fé é meio que um sentimento, já viu? É balanceado pelas emoções. E aí acaba aparecendo, uma ação na Bolsa de Valores que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só que isso não é uma coisa que é refinada, que é persistente. Porque o valor do ouro, ele é diferenciado justamente por isso. Sabe que mesmo na crise que nós estamos passando, o ouro não perde seu valor? Ouro é a moeda mais estável que existe. Porque o tempo mostrou que ela mantém o seu valor. A fé que é provada no fogo, que aguenta tribulação, é assim. É uma fé que não perde seu valor. Se as coisas dão certo, eu confio em Deus. As coisas não estão dando certo, eu confio em Deus. A minha vida está indo de vento em popa, eu confio no Senhor. As coisas não estão como eu queria, eu confio no Senhor. Porque é uma fé alicerçada na palavra de Deus, num Salvador que cumpre essas promessas. É uma fé que aguenta
as provações. Já as vestes brancas são um símbolo de um caráter que foi resgatado por Cristo Jesus. Em Zacarias, capítulo 3, lá no Antigo Testamento, nós vemos que as vestes são um símbolo do caráter. E essas vestes brancas são um caráter, uma vida que foi lavada no sangue do Cordeiro. É o que diz lá em Apocalipse 7,14. Quando aparece uma multidão de salvos no céu, os anjos perguntam, mas quem são esses? E aí, o trono do céu fala o seguinte, esses aqui são os que vieram de uma grande tribulação, lembra do ouro refinado pelo fogo? E lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é uma veste branca, então? É uma pessoa, é um grupo que aceita o sangue do Cordeiro como método para a limpeza da vida. É a justificação pela fé. Ou seja, olha o que Deus está fazendo. Para essa igreja que está complicada, que está perdida, essa geração que precisa tomar jeito na vida, Deus precisa levantar um grupo no meio dela, com 3 características. As 2 primeiras, uma fé que aguenta a provação, uma fé que suporta desapontamento, mesmo que seja um grande desapontamento, ela resiste. É um grupo que aceita e prega a justificação pela fé, a salvação pela graça em Cristo mediante a fé. E a terceira característica é um colírio. Agora, para você entender o que é esse colírio, eu quero ler na Bíblia, esse eu vou pegar junto aqui, mas você pode conferir os outros. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. Olha o que a Bíblia vai dizer. E nós recebemos, presta atenção, o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que se nós simplesmente formos sozinhos tentar entender o mundo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser enganados. Porque o espírito desse mundo é um espírito de confusão. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus para nos ajudar a entender o mundo, que é a função do colírio. O colírio não é feito para uma pessoa que já perdeu a visão. É feito para alguém que precisa ver com mais clareza. Aí vem o colírio. O colírio é a presença do Espírito Santo nos ensinando e nos mostrando como realmente é o mundo que estamos vivendo, como é a situação que estamos vivendo. E a Bíblia fala assim, que o Espírito faz isso conferindo as coisas espirituais com coisas espirituais. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus vai levantar, na última geração, um povo que é guiado pelo Espírito para entender, à luz da Bíblia, das profecias, como é o mundo que está vivendo. Então, olha só, no último momento, Deus vai levantar uma geração de dentro desse último período que espera a volta de Jesus, com 3 características. Tem uma fé que aguenta a provação, que passa pelo desapontamento. Segundo, prega e anuncia e crê, confia na graça de Jesus, na justificação pela fé. E terceiro, tem o Espírito Santo para entender o momento que estamos vivendo, para compreender as profecias que revelam aquilo que está nos bastidores desse mundo. Você está acompanhando até aqui comigo? Você pode pensar, mas pastor, para que isso? Por que Deus vai, para essa última geração, tem um espírito diferente para entender as profecias? A Bíblia fala por quê. Olha o que a Bíblia fala sobre as ações de Satanás nesses últimos dias. Mateus 24, 24 diz assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, presta atenção, enganar quem? Até os eleitos. Não é para enganar a boca aberta. Não é para enganar quem não tem nada a ver com Deus, quem não está nem aí para Jesus, não. É até os eleitos. Os que seguem a Jesus, eles, se fosse possível, iam ser enganados. Só não é possível por quê? Porque Deus põe a mão. Tem um si ali. O si de Deus é a profecia que mostra que o Cristo é falso, que o profeta é falso. Porque se nós confiássemos só naquilo que nós estamos vendo, sem a profecia, ia dar zebra. Como é que eu sei? Porque nós gostamos de sinais e maravilhas. E perceba, Jesus não falou, Mateus 24, 24 é Jesus falando, ele não falou que o sinal era falso ou que o milagre era fajuto. O milagre é verdadeiro. O que é falso é o milagreiro. Você entendeu? E como é que nós sabemos disso? Porque a profecia, com o colírio, com o Espírito Santo, nos mostra o que está acontecendo nos bastidores. E ainda bem, porque tem um outro texto que eu confesso que a mim assusta ainda mais. Olha o que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. A vinda desse perverso, que é o anticristo,
é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Sabe o que me assusta aqui? É saber que o Satanás ainda não usou todo o seu poder. Há um momento na história onde ele vai se manifestar com tudo que ele tem. E por que isso me assusta? Porque as manifestações que Satanás tem feito até agora na nossa vida já tem nos machucado, não é verdade? Nós estamos começando a conviver com morte, com doença, com crise financeira, com afastamento. O amor de quase todos está se esfriando. E a Bíblia fala, e olha, vai chegar um momento pior ainda, onde Satanás vai agir com todo o seu poder, com milagres, com sinais, e vai tentar enganar todo mundo. Só não vai porque Deus tem um trunfo. Tem a profecia. Tem um povo que vai ler a Bíblia com o colírio de Deus, vai desenvolver uma fé que aguenta a provação, vai falar que toda essa confiança está em Jesus, e através da profecia vão compreender o momento que estão vivendo. E vão assumir com isso uma identidade. Que identidade? Lembra que ontem nós lemos em Apocalipse 10, que aquele povo que suportou, Deus falou assim, olha, é necessário que você ainda profetize. Você passou por um desapontamento lá, você esperava que Jesus ia voltar em 1844, mas ele não veio. Você sentiu um gostinho doce, mas caiu amargo no estômago. Não é o fim, agora é o começo. Você precisa falar, pregar que Jesus vai voltar, que o rei está voltando. Eu tenho uma missão para você. Deus está levantando um povo que passou pelo desapontamento, mas manteve a fé firme, que continua crendo na graça de Jesus e que, somado a isso, começou a entender a profecia. Qual profecia? Aquela do livrinho que estava na mão do anjo, lembra? O livro de Daniel. Agora, quando isso acontece, se forma na história do mundo uma situação que Jesus descreveu contando uma história. É a história muito conhecida da parábola das 10 virgens. Você encontra ela lá em Mateus, capítulo 25, do verso 1 até o verso 10, mais ou menos. Mas eu quero me concentrar com algo que tem no verso 6. Eu vou lhe contar a história e você pode conferir na sua Bíblia. Jesus fala que nos últimos dias, antes da sua volta, Mateus 25 é parte do sermão profético de Jesus, descrevendo a nossa geração. Ele diz o seguinte, que aconteceria um casamento entre o noivo, que é Jesus Cristo, e a sua igreja, a noiva. Jesus vai voltar, é a última coisa. E agora ele encontra 10 virgens. Você vê no livro de Efésios, capítulo 5, que quando nós estamos falando de profecia, a Bíblia usa a mulher como um símbolo da igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 13, aparece uma prostituta, que é uma mulher que não é fiel ao seu noivo, a Jesus. Ela é impura, é meretriz, mãe de meretrizes. Agora, uma mulher virgem é alguém que está se guardando. É uma mulher pura, uma igreja pura. E o número 10 é um símbolo de totalidade nas Escrituras. Por isso que são 10 mandamentos, e o Tiago fala o seguinte, olha, todo aquele que tropeçar num ponto é culpado de todos, porque 10 é um número que é totalidade. Então, Jesus está falando o seguinte, antes da volta de Jesus, antes do casamento, das bodas do Cordeiro, a totalidade da igreja vai estar esperando pelo noivo. As 10 virgens. E aí, a Bíblia fala que todas elas tinham lâmpadas nas mãos. Lâmpada, você sabe que é um símbolo da Bíblia. Salmo 119 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Metade delas, além das lâmpadas, ainda tinha azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Tinha tudo para dar certo. Mas a Bíblia fala que o noivo tardou, demorou. É isso mesmo. E todas pegaram no sono. Sabe que de vez em quando eu falo sobre essa história e eu pergunto, ei, você gostaria de ser das noivas, das virgens sábias ou das loucas? Eu vejo muita gente dizendo, eu quero ser das sábias. Mas você percebeu que as sábias também dormiram? Todas pegaram no sono. Mas no verso 6, a Bíblia fala assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Olha o que a Bíblia está dizendo, Jesus está contando que na meia-noite, enquanto todo mundo estava dormindo, enquanto todo mundo parava de pensar na volta de Jesus, começava a pensar em outras afazeres, pegava no sono, porque estava demorando, porque a profecia demorou a se cumprir, enquanto todo mundo tinha outros pensamentos, alguém estava acordado. Eu não sei quantos eram, mas tinha alguém acordado, porque alguém deu um grito, dizendo assim, é o noivo está vindo, acorda porque é o noivo. Um grito à meia-noite, um clamor à meia-noite. Aí, talvez você já viu essa expressão antes, clamor da meia-noite, vem dessa história.
um clamor, um grito, um anúncio que o noivo está voltando. Enquanto todo mundo está pensando em outras coisas, em outras atividades, em outros afazeres, alguém, vendo os sinais, presta atenção, entendendo a profecia, percebeu que o noivo estava vindo. Bom, você reparou que essa pessoa que deu o grito, ela não deu o grito para se acordar? Porque ela já estava acordada. Tanto é que ela viu que o noivo estava se aproximando, ela viu os sinais, ela entendeu. Ela deu o grito por causa de quem? Por causa de quem estava dormindo. Sabe por quê? Olha aí, falei para você lá no início. Porque sempre que Deus levanta alguém com uma missão, com um chamado, é para abençoar quem? Todos os povos da terra. Todos. Deus levantou, deixou alguém acordado, entendendo o momento que estava acontecendo, para que acordasse todo mundo, pois o noivo estava chegando. Agora, eu quero que você entenda junto comigo. O movimento adventista, esse que insiste em falar que o noivo está chegando, é o grito. Nós estudamos a profecia. Nós conversamos sobre isso ontem. A igreja adventista nem existia, mas um grupo de pessoas estudando a Bíblia entendeu que chegou a hora que Jesus vai voltar. E essa passou a ser a nossa grande ênfase, anunciar que o rei está voltando, que o noivo está vindo, que não é hora de dormir mais, é agora, ele está chegando. Aliás, em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, fica mais claro ainda que grupo é esse que está dando o grito. A Bíblia fala assim, ó, aqui está a perseverança. Lembra? Fé que aguenta, que persevera, que não tem desapontamento que supere. Aqui está a perseverança, a segurança, a certeza dos santos. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Agora presta atenção, aqui eu quero que você perceba. Você entendeu que os mandamentos de Deus não são para nos salvar? Não. Eles são um jeito de nos manter perseverantes para poder falar para todo mundo que o rei está voltando. Nós não guardamos o sábado para ter uma vida mansa aqui, para ter um dia mais de descanso. Não. Presta atenção, se você guarda o sábado, eu tenho um recado para te dar. Sabe por que a gente guarda o sábado? Por causa de quem não guarda. É isso mesmo. Para Deus nos fortalecer, nos apegar a Ele, para que o grito aumente de volume, para que aumente o volume do clamor, para que mais gente fale junto. O rei está voltando. Esse é o nosso chamado. Lá atrás eu falei para você que eu ia lançar um desafio. Chegou a hora de aumentar o volume. É para isso que Deus levantou um povo. Não é para salvar esse povo, não. É para, através desse povo, abençoar todas as famílias da terra. Se você está me ouvindo, eu quero lhe fazer um convite. Vem com a gente para aumentar o volume do grito. Porque nós estamos fazendo aquilo que os nossos recursos permitem. Eu estou aqui falando, eu tenho um microfone, tem câmeras na minha frente, e algumas pessoas estão ouvindo. Mas existem pessoas que eu não vou alcançar, porque elas não têm como escutar a minha voz, mas podem escutar a sua. E eu estou lhe fazendo um convite, vem comigo, se junta com a gente para aumentar o volume do grito, para mais pessoas ficarem sabendo que o noivo está vindo, chegou a hora, não tem mais demora. Você quer saber por que eu acho que vale a pena você ser adventista? Porque mais pessoas precisam saber que o rei está voltando. Que as batatas dessa vida não são nada comparado ao nosso rei, ao nosso salvador. Que vale a pena ser fiel. É para isso que eu estou lhe convidando para ser adventista. Não é para aumentar o número de membros da igreja. Não é para alcançar um alvo ou para ter uma igreja mais repleta. Não. Bem pelo contrário, eu estou lhe convidando para que isso acabe de uma vez. Para que aumente o volume da pregação. Para que mais pessoas se envolvam. Porque aí não é apenas eu, é eu e você, juntos. Eu falando para quem me ouve, você falando para quem lhe ouve, acordando pessoas, porque o rei está voltando. A Bíblia fala assim, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. É necessário que você comece a falar para todos os povos, nações e línguas, para reis, para quem você encontrar que o rei está voltando. É a hora de nós anunciarmos que o fim chegou. E para isso eu quero lhe fazer um convite muito especial. Você tem visto que tem aparecido aqui embaixo na tela um site e um número. O número é o nosso número de WhatsApp aqui da associação. 47 99 654 8796. E eu tenho um convite para você. Se você
me ouviu e entendeu que o recado era com você, era contigo que Deus estava falando, que é hora de você usar os teus dons, os teus talentos, para junto com a gente anunciar a volta de Jesus, que chegou a hora, que você quer se preparar, mas também quer anunciar para os teus que o rei está voltando, você vai escrever assim, ó, eu aceito, e vai mandar para a gente. Eu aceito o desafio de Deus para ser parte do clamor, para ser parte do grito. Mas quem sabe, você está sem WhatsApp aí? Vai no site minhadecisão.com.br e ali você vai dizer, olha, eu aceito, eu quero me envolver, eu quero fazer a diferença. Tem pessoas que são especiais para mim e por elas eu quero me unir a vocês. Por elas eu quero anunciar que o rei está voltando. Ele é mais importante para mim. Eu quero ter uma fé que aguenta as provações. Não dá para confiar em Jesus só quando as coisas vão bem. Mesmo nos problemas, eu quero essa fé que é perseverante, que tem um valor de um ouro refinado no fogo, que aguenta a provação. É esse tipo de vida que eu quero. Eu quero uma veste branca. Eu quero ser lavado no sangue do Cordeiro. E eu quero estudar, junto com o Espírito Santo, as profecias, para anunciar para todo mundo que o fim chegou. De repente, você já vem estudando e entendeu que chegou a hora de você ser batizado. Selar sua vida com Deus, de uma vez por todas, para receber o Espírito Santo e para pregar junto com a gente. Vá no minhadecisão.com.br, há um espaço para isso. Mas, por favor, não deixe passar essa noite como um momento da sua decisão. Ou quem sabe você está me vendo em um outro momento. Mas agora, quando você ouve essa mensagem, eu tenho um recado para você. Aceita o convite de Deus. Se levanta, junto com um exército, para anunciar que o rei está voltando. Acorda, porque o noivo está vindo. E ele vem para nos salvar e nos levar para um mundo onde não tem mais morte, não tem mais Covid, não tem mais tristeza. Onde para sempre estaremos junto ao nosso Salvador, aquele que morreu para que sonhássemos com vida eterna. Eu quero convidar você agora a fechar seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar e selar a nossa decisão. Mas logo após a oração, você pode continuar entrando pelo site ou pelo WhatsApp e marcando a decisão, a convicção que você está tomando nesse momento. Essa é a noite, é o momento da sua decisão. Vamos juntos orar? Pai querido, muito obrigado. Porque mesmo num momento tão difícil da história, onde muitos às vezes nem pensam sobre o regresso de Jesus, onde às vezes a igreja cristã tem se perdido em disputas ideológicas, em bandeiras, em conceitos, o Senhor levantou um povo para anunciar que o fim chegou. Jesus está voltando, o noivo está chegando. Pai, obrigado, porque o recado da volta de Jesus nos alcançou. Um dia alguém nos avisou e nós te louvamos por isso. No meu caso, foi minha mãe que me deu esse aviso e eu te louvo pela vida dela. E eu fico imaginando quantas pessoas estão orando agora, pensando quem foi que avisou que Jesus ia voltar. Obrigado, porque alguém nos deu esse recado. Mas Deus não pode parar em nós. Levanta a partir de nós uma geração que anuncie convictamente que o rei está voltando. Nos dá, Pai, uma fé que aguenta as provações. Não permita que as tentações dessa vida, que as dificuldades da nossa história nos desapeguem de Ti. Lava a nossa vida no sangue do Cordeiro. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós não temos mérito algum, mas pela graça de Cristo nos faz pessoas novas. Nos ajuda a estudarmos a Bíblia, Pai. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Nos dá o Teu colírio para entendermos o que está acontecendo, para entendermos a Tua palavra. E nos levanta para anunciar o fim dessa história de pecado e dor. Para anunciar o começo de uma vida renovada em Cristo Jesus. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. E fica conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.